81, Dragon Vic and Auric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá, aqui é Cláudio Carstens. Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria. Não, você teve o rolo na receita, lembra? Que o cara... O cara apenas escreveu Apple Computer, né? Quando ele escreveu Apple Computer, a receita tributou em 600 e poucos reais. Eu tive que recorrer, né? Descobrir como se fazia isso, preencher o formulário, mostrar toda a relação de comercial como foi, e baixou para 70 reais. 600 reais para 70 tá ótimo. Qual é a história daquela história do micro que foi parar na receita, que você conta que o cara chegou na receita, pronto, olhar o computador, quando abriu, mostrou, o cara broxou. O cara. É o micro que é a paixão do César, o A1. O A1. Aquele pacote que foi dividido, né? O Ikeda mandou metade para mim, metade para o Márcio, foi o Márcio que foi pegar. O do Márcio, foi tarifado. Aquela história foi boa. Cara, cadê o computador? Tá aqui. Cadê o... Não, esse aqui é o cara murchou, o cara da receita. Era um PC Engine o computador. Ele falou, a moça apenas comentou, o teclado é engraçado, né? Essa máquina eu peguei, nós nos encontramos acho que no Nova América, nessa época, pra bater papo, a máquina foi junto. Nesse dia, nessa hora, nesse instante, nesse momento, o César falou, é meu. E levou a máquina pra casa. Eu lembro disso. E talvez seja a máquina mais legal que eu tenha. Assim, eu sempre posterguei, eu sempre tentei. Vira e mexe eu olhava, mas nunca achava fácil, porque coisas que vêm da Inglaterra são caras. Mas no final das contas eu consegui uma, não da Inglaterra, mas da Bélgica, um cara muito enrolado, mas que valeu a pena, é esse cara aqui. O Z88. O Z88. Que tá muito bem conservado. Inclusive, ele tem curioso que o Cambridge 80, ele tem Cambridge na frente. Geralmente o que você vê na internet só tem Z88. Que é o caso do meu, que só tem um Z88. Ele tá com o plástico ainda aqui da linha de adesivos e tá com o plástico da caixinha onde você coloca os cartuchos dele. Tá super bem conservado. Ele veio de um clube de usuários 88 inglês, né? Esse também foi tarifado. Acho que só 2 computadores que eu comprei foram tarifados. 88 GS. A grande maioria eu acabei comprando no Brasil, isso não teve tarifação. E o mais divertido é o meu TI, né, o TI 99.4A, que tem um rabisco na caixa original, que é literalmente assim, o cara deve ter comprado de algum saldo de venda de garagem, estava assim, work, e aí, se ele podia vender. Mas agora voltando um pouquinho na computadora, eu entrei um pouco depois do grupo, né? Quando o Ricardo, o César e o João toparam fazer o podcast, eles me chamaram, eu falei que não estava interessado, eu não queria falar com a Bategantes. Fazendo doce, gente. Fazendo doce, como sempre. Mas eu acabei ajudando. Eu ajudei bastante. Não vou dizer que eu ajudei bastante. Eu ajudei um pouco na confecção de pautas, as pautas iniciais. Era o quinto elemento. Era o quinto elemento. Eu tinha aluno que ficava ouvindo o podcast e falava: professor, quem é o quinto elemento? Vai contar que é? Não vou contar não, mantenha segredo. E aí você entrou na equipe no 21, que foi o episódio que a gente fez sobre. Que foi em Jaú. Que aí você falou lá e você assumiu como quinto elemento e aí pronto. Assumi a minha quinta elementice. Sim. Agora deu. E de resto, né? Tirando a parte de pauta aí do Web Disaster do Retrocomputaria, é isso. É quando alguma feature do chat para de funcionar, é culpa desse cara aí. Não, é culpa dos indianos mexendo no HT Access, pelo que eu já descobri. Também.
Como vocês devem perceber, pessoal que tá aqui com a gente, muito obrigado pelas 25 pessoas que estão prestigiando nosso chat. A gente dividir, tem as coisas mais ou menos divididas, né, no Reto Computaria. Assim. O meu trabalho, por exemplo, no Reto Computaria principal é a edição e a montagem do episódio. O Juan tem tem trabalhado desde o início no Repórter Reto, salvo alguma emergência que precisou, e ele me pediu para editar o programa. Foi muito raro, ele tem feito. Aliás, foi um episódio que eu pedi pra gente inverter, que eu queria muito ficar com o episódio, acho que foi um episódio sobre cinema ou algum outro, não lembro, porque eu tava muito afim de editar esse episódio. Eu falei, Ricardo, você edita o Repórter Retro e eu edito o episódio nesse mês, e foi isso. Às vezes eu me enrolo e ele acaba atrasando, mas fora esse, todos talvez alguns do início, não, acho que eu editei todos desde o início. O Juan tem sido o editor do Repórter Retro, né? Eu tenho feito a edição do episódio, a gente na época dá uma postagem ou outra no site. O César tem sido o responsável hoje em dia, principalmente pela newsletter, né? Pela Retro Beats, com o Giovanni Cupino. O Giovanni normalmente é aquele que tem cuidado mais da pauta dos episódios, né? Com eu ajudo também o Giovanni na pauta também. O Giovanni principalmente na parte de jogos. O João, nosso especialista em jogos residente, né? E Japão. E tudo que se relaciona a Japão. Tudo que se relaciona a Japão, né? Então, assim, é o nosso especialista residente. Então, principalmente quando pega um episódio mais relacionado a jogos, assim, se demora, o João escreve a pauta toda e aí sai de baixo. Aliás, duas observações. Primeiro, que o Repórter Retro é quase que uma criação do... Né, a ideia do Repórter Retro é quase uma criação do Juan. Menos o nome. O nome é teu, certo? Você inventou o nome. Né? Porque, se vocês vão lembrar, a gente tinha horrível, mas tudo bem. Né? Nos primeiros nas primeiras edições do episódio do podcast, a gente pegava um espaço no final do podcast para ler e-mail, né? E a gente falava no último a gente falava alguma coisa que a gente ia achar de notícia. E isso acabava que era muito cansativo pra gente, né? Aliás, uma coisa que eu queria contar sobre o Repórter Retro que vocês estão esquecendo. Que o Juan bolou a abertura baseado no Repórter S. Exatamente. E o logo também. Aí o César falou meio na brincadeira, que a gente tava decidindo o nome ainda. Pô, Repórter S, Repórter Retro. Aí o pessoal, todo mundo apontando pro César. É esse o nome. Exatamente. Perfeito. O nome é perfeito. É esse o nome. Eu saí catando pelo YouTube músicas do jornal. Inclusive, eu não tenho mais aquele original. Aquela música do você não vai mais achar no YouTube. Eu mixei a minha voz por cima, imitando da melhor maneira possível. Qual é o nome daquele locutor? Heron Domingues. Sim, eu fiz uma locução parecida com isso, né? Voltada para retro, e você não acha mais aquela música. Ela só deve existir nos arquivos das emissoras de televisão. E pro final, eu volto ao encerramento do Globo no Ar, que era o programa que acho que continua sendo, né? Você não acha o programa, ela só deve existir nos arquivos das emissoras de televisão. Peraí, eu tô pegando o eco. Beleza. Tá. Teve um pedido aqui, tá? Que é o noticiário de hora em hora da Rádio Globo AM. Isso. Acho que ainda tem, só eles mudaram a vinheta. Mudaram. Eles refizeram a música, né? Ficou no tela. Eu peguei a versão raiz, que é dos anos 70 e 80. A Rádio Globo AM no Rio de Janeiro virou Nutella, assim, a ponto que minha mãe, ouvinte da Rádio Globo AM, por mais de 40 anos, hoje não ouve a rádio. Eu ouvi os programas. Não, a rádio. Parênteses que a gente tá falando de rádio agora. O que fizeram com a Rádio Globo foi assim, não tem explicação e não tem defesa. Né? Depois que o filho do Dr. Roberto entregaram a rádio, sabe-se lá pra quem. Parece que não é uma coisa que enfim, tem alguém se preocupando com isso. Eles tentaram de tudo. Teve uma época que eles fizeram uma rede São Paulo e Rio. Foi a época que a Tupi ultrapassou a Globo no Rio. Acho que em São Paulo a Globo também caiu. Aí, era uma programação única para Rio e para São Paulo. E aí, agora fazer uma nova Rádio Globo. Não funciona nada. Funciona nada. Os locutores, assim, eles tentaram para tentar regimentar e trazer as pessoas novas para ouvir, não trouxeram novas e espantaram as velhas.
A gente fez isso em janeiro, isso foi em janeiro de 2015, que a gente fez, e eu me propus a fazer a coisa mais jornalística possível. Inclusive tem uma sessão que a gente tirou, mas que eu tô até pensando de algum dia para ela voltar, que tem o spot do Jornal Nacional. E no início tem aquele som de rotativas com os locutores falando. Sim. É porque a gente mudou algumas coisas no estúdio, como vocês são nossos ouvintes do Rap Computaria sabem, algumas coisas a gente mudou, a questão de usar agora o recurso da newsletter, né, e outras coisas que a gente está fazendo, outras coisas que a gente está implementando, fazendo agora para os 10 anos, assim. Então a gente mudou algumas coisas, daí teve coisas que dentro do Repórter Rap a gente achou melhor tirar, né. Na sessão do Hackaday, por exemplo, a gente acabou não investindo mais tanto nela, né. O Hackaday aparece na Rise From Your Grave, tá certo. Sim. A Rise From Your Grave, com compensação, né, de restauração de micros, cresceu, né? É uma sessão que cresceu. E eu vou te contar, se demora, é como diz o César, né? Já tá indo na Deep Web, ele mesmo já tá indo na Deep Web das restaurações. Bicho, depois que a pessoa entra começa a entrar no maldito algoritmo do YouTube de achar restauração, né? Você começa a entrar nos buracos que você não sabe nem como você vai sair. Com risco de datar o programa, normalmente vocês devem ter visto. Com risco não. Vixe, Posso dizer. O que a gente faz é datar as coisas. A gente é a definição de datado. Ok, então, datando o programa, já que a gente não corre risco, vocês devem ter visto o programa do Mindset, né? Sim, eu assisti ontem esse vídeo do Mindset. Eu também. Caraca, cara. Eu não conhecia essa plataforma. Eu conhecia, lembro de ter visto ele na Microsistemas. É o 186? É aquele computador com 80186. Isso aí. Cara, que louco. Ele é meio PC. Né, que ainda é coisa que o LDR achou na Computer Reset. Caraca, cara, que louco. Eu assisti aquele vídeo ontem. Cara, ele vai fazer uns 20 vídeos de coisa que ele achou ali. O Computer Reset parece um balcão abandonado. A gente saiu por umas 39 tangentes aqui. Giovanni, você já terminou a sua autobiografia ou não? Tem alguma coisa que precisa ser... Giovanni tá falando e sua voz não está... O Giovanni está mutado. O Giovanni desligou o microfone e não religou de novo. Ele é uma anta. Não, isso é padrão. Todo mundo já fez isso 1 milhão de vezes. Inclusive nós. Bem-vindo ao clube. Né? Mas já básico de live, gente. O Hangout avisa. Mas o que eu tava falando é o seguinte. Por enquanto é isso. Tem que alguém queira fazer alguma pergunta. Algum ouvinte está no chat, o pessoal está conversando. No chat já tem o Juan cantando o Radio Gaga, tem algumas pessoas que chegaram, como o Wellington e o Ismael. Tem a Cláudia reclamando comigo, perguntando sobre o CP500, se eu vou comprar outros micros além do MSX. Eu falei para ela. Você tem que comprar um Apple IIz, tá? Original, para poder botar aquela plaquinha do coreano que transforma o Apple II em MSX, Ricardo. Que é mais um fabricante de MSX, então você tem que comprar isso. E para comprar isso, você precisa de um Apple II. Ô, Ricardo, você tem que botar terror na Cláudia e dizer que todos os micros que você vai comprar a partir de agora vão ser no nível do Paxson, de tamanho. Ela tá ouvindo isso, hein? Ela tá ouvindo. Daqui a pouco ela vai gritar lá embaixo. Assim, voltem quando o Ricardo fez os posts contando a história do Paxson pra ver o tamanho do bicho. Eu tenho um álbum de fotos no Flickr lá. Ela acabou de gritar aqui no chat. Não. O Augusto está perguntando qual de nós tem o computador mais antigo e conservado. Acho que o mais antigo, o micro mais antigo é do Juan. PMC-80, Clone Terrestre 80 Model 1. Grande... De que ano? Eu realmente não sei, eu acho que ele é de 80. O micro original, o Model 1, é de 77, então ele deve ser no máximo, ele pode ser de 70, ele deve de 79 a 80, que é um micro da EACA. Eu acho que é esse. Assim como também o TI, né? Que tem o 99/4A. Se você for incluir console, eu tenho um Intellivision, que é de 79 também. Então. 79. Você falando de console, permita um parentezinho. Vocês já viram os vídeos dos jogos que o Kai, que produz para MSX, os jogos que ele tá fazendo para Intellivision? Não. Procura no canal dele. Vejam. Eu tô impressionado. Eu fui à vontade de entrar e falar: faz o mesmo jogo para MSX. O jogo tá espetacular, tá muito bacana para Intellivision. Ele tá produzindo para Intellivision também. Vejam depois. Inclusive, vale para vocês que estão no chat. Se vale console, vou falar do mais novo pro mais antigo. Television, o Odyssey 2, Atari 2600 e o Telejogo, que é baseado no Pong.
falando aqui no chat, o Júnior comentando que o mais antigo conservado, aliás, e funcionando que ele tem é um Commodore 128, que é uma puta máquina, diga-se de passagem. Pois é. Embora a Commodore, né, cagou. Eu tenho um que eu depois vou contar a história dele aqui. O Fábio Santos, ele comenta que o mais antigo dele é um TK-82 sem ULA. E o Emiliano pergunta pro Giovanni que computador você acha que falta na sua coleção? Só parênteses. E o Danilo Ângelo falou que tem 4 Intellivisions em casa. Nossa. Qual necessidade disso? Não, eu vi, Tipo, né? o Danilo botou. Não é suficiente, tem que ter 4 pra garantir que vai ter um funcionando. Detalhe, o Danilo botou essa foto no Tá grupo. certo, inclusive. Tá certo você. Detalhe, ele botou uma foto no grupo de Zap de MSX, ele tem 2 Intellivision 1 feito no Brasil, um Intellivision 2 feito no Brasil e um Mattel Intellivision americano. Que é mais bonito do que os outros Intellivisions feitos no Brasil. É lindo aquela máquina, eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto. Procurava pra ver o Mattel Intellivision, eu fiquei impressionado como é bonito mesmo. Intellivision 2, né? Bom, não sei, não, Intellivision, o da Mattel mesmo. Eu fiquei impressionado, falei, como esse videogame é bonito. Provavelmente você tá falando do 2, por causa que os Intellivision são iguais em aparência. Exceto aquele que não tem uma televisão embutida, né? Certo. Mas uma pergunta do Emil, Giovanni. Eu tô aqui pensando, o que eu ainda procuro nas internet da vida? Não sei, de repente um Eletrônica BK, de repente um Sinclair QL de diversão. Ó, Sinclair QL que tem 2, pode pôr também no Giovanni, ó. Giovanni, você tem comigo. Apple II, né? Você tem um GS, não é isso? Tem um GS que é um VC Play. Tá. Uma coisa, o Danilo me corrigiu. O Intellivision que eu falei que é muito bonito é o Intellivision da Sears, que ele fez mod pra ter o AV. Ah, tá. A Sears é sempre, como é que é? O creme de la creme dos colecionadores. Geralmente as máquinas são caras. Acho que o Davi Félix ganha. Ele falou que o mais antigo dele é um Osborne 1. Eita! CPM. Você ainda tem o seu, Juan? Quer dizer, ele ainda tá lá nos Estados Unidos? Não, ele não chegou a vir pro Brasil, ele foi vendido por lá mesmo. Na hora, ele era tão pesado que na hora de trazer pra cá, eu botei o galho dentro e mandei eu pedi pro meu traficante de dorgas lá, que eu tenho alguns traficantes de dorgas lá no Zewa, né? Esse aí, ai, cuidado. Não, eu vou chegar na minha história e eu vou contar os detalhes sórdidos lá. Essa história tá chegando antes, sabe disso? Os rolos. Agora, por alfabética seria quem? Você mesmo. Aliás, uma observação, antes que normalmente quem pergunta. Peraí. O Júnior comentando que o C128 dele é um sobrevivente. Ele comprou no Mercado Livre no Uruguai e o vendedor colocou o micro, a fonte e a unidade de drive numa única caixa. Estamos falando de 41. Detalhe, tudo sim, chegou tudo funcionando, tudo solto, chegou tudo funcionando. 1571. Assim, né? É que assim, o 1571 e a fonte do 128 serviram de lastro. Então... Enfim. Pois é. Solta aí a vinheta. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Não dá pra elogiar. Então, João, se autobiografe a si próprio. Bom, eu sou um rapaz latino-americano. Meu pior. Cada um botou uma música tema, né? Um botou Renato, outro botou. Como é que é? Radio Gaga. Radio Gaga, aí eu fui de Belchior. Hair não é minha música, não, tá? Eu protesto. Hair não é minha música, tá? A Maria Cláudia discordará de você, mas tudo bem. Então, como sempre, eu comecei. Rápida passagem e falar que eu comecei com console, que eu comecei com um glorioso Atari 2600 da Polivox, Darth Vaderzão, que a gente só teve esse apelido posteriormente, a gente antigamente não falava assim, só falava Atari 2600. E eu sempre gostava de comprar revistas. Primeiro, eu comprava até aquela Video News, que era uma revista que falava de vídeo, cinema, e tinha uma seçãozinha pequenininha para jogos de videogame.
E depois o caderno de informática. Sim, teve um caderno de informática antes do caderno de informática, que era o Márcio Erlich, que falava de videogames e de jogos de computador. Era Videoguia, não era? Ou era? Acho que sim, o Videonews. Eu ainda tenho os recortes de jornal em algum canto, acho que eu ainda tenho aqui em casa. Show, hein? Aqueles recortes, cara, eu tenho que plastificar aquilo. Eu tinha. Vale a pena, o material era muito bom. Não, e detalhe, era um troço tão importante pro jornal, mas tão importante que eles botavam no meio dos classificados. Pois é, exatamente. Aí eu colecionava, infelizmente isso foi pro lixo. E aí eu comecei a ver também o mundo, eu comecei a entrar no mundo dos computadores. Aí, conforme vendo as revistas e tudo mais, eu queria ter o Apple II. Aí até tinha um amigo do meu irmão é 10 anos mais velho do que eu, que tinha o Apple II, e ele falou, pra você, criança, né? Ele não falou assim, mas era o acho. Pra você, parênteses, criança, o Apple II não é bom pra você. Economicamente, porque o primeiro micro, eu ia pegar um micro que tinha que colocar um monte de placas, de caras de expansão, tipo pra drive, tipo pra outras coisitas. Ele até tava certo nisso. E aí ele recomendou os Sinclair, TK, mas eu olhei e falei, micro não é colorido. Não. E aí tinha um micro recém-lançado, eu acho que devia estar no final pro Natal de 85, e ele já tinha sido lançado, que é esse cara aqui, ó. O CP400. O Timex 2028. Um Timex, um TR-80 Color dentro de um Timex. Eu tenho sentimentos dúbios quanto a essa máquina. Na minha história eu conto. Sim. Eu compreendo o Juan. O Juan era da concorrência. Aí, o que acontece? Esse cara aqui foi meu primeiro micro. Quer dizer, não exatamente esse aqui foi recomprado. Eu comprei um que veio com aquele conjuntinho que a Prológica botava, com um jogo em cartucho, uma fita de apresentação, uma fita que tinha um Color Pro Calc. Não, Color Pro Calc era em cartucho. Era o cartucho, um jogo, que se eu não me engano era aquele dos balões, e um joystick. E a porta de joystick dele, pelo menos, era igual ao do cu. Aí, me diverti pra caramba com esse cara aqui. O meu contato com a Microsistemas veio também por causa desse cara aqui. O primeiro contato com o Soft House, o Pirata House, também foi com esse cara aqui, que foi a Micromac. Micromac não, a Ciência Moderna. A Ciência Moderna vendia fitinhas no subsolo. Então eu comecei a entrar no mundo da computação graças a esse cara aqui, de instalar meus primeiros programas, usava gravador cassete, cartucho, bem legal. Mas aquele negócio, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, principalmente quando começa a surgir mais coisas. E aí a coisa foi avançando, 1986 e tudo mais. Aí em 1986, na revista que eu lia, como eu disse, eu sempre gostei muito de comprar revista, de ler e folhear ela, então eu comprava Microsistemas. E adivinha o que veio numa matéria da Microsistemas? O padrão MSX e letras garrafais. Foi uma explosão, né? Acho que todo mundo deve ter tido a mesma reação que eu, né? Olhou assim e falou, caramba, que micro é esse que tá revolucionando o Japão? Depois veio aquele documentário da extinta Rede Manchete Japão, como é que é? Me corrige o subtítulo. O País do Futuro, né? Era esse o nome do documentário? Sim, inclusive tem no YouTube. Tem no YouTube alguém capturou da fita de vídeo, acho que a parte 1 acho que tem as duas partes desse documentário. Tem uma parte do documentário que é só dedicada ao eletrônico, Japão, o mundo dos eletrônicos. Parece um robozinho, parece um robô de fábrica, e é claro, aparece a parte dos jogos. E dos jogos tinha, nessa época, o MSX. Também era outra pancada. E, pra terminar minha pancada, eu estava vendo um programa que agora vou causar nostalgia e acho que ao mesmo tempo pra galera. Prepare-se. Que tinha um programa de informática que passava de madrugada, aquelas CNT da vida e tudo mais. GNT, obrigado. Que era apresentado, cara. Seu tio, né? Não é meu tio. Aparelho escritor não reproduz. O Levi Fidelix. Só lembrando, o nome dele é com X no final, o meu sobrenome é com S no final, ou seja, não somos aparentados nem de longe.
socorro. Aí, socorro. E vamos falar da parte boa. A parte boa é que ele tava com um representante lá da Epicom, apresentando Hot Beat. Eu vi essa entrevista no YouTube, vocês tem essa entrevista no ano passado, retrasado. Tem essa entrevista do YouTube, no qual eles apresentaram a máquina com vários jogos, e um dos jogos desse era o Bar Mágica. Aí eu vi essa máquina em funcionamento, o primeiro MSX que vem em funcionamento assim, o mais perto possível de mim, né? Aí eu cheguei e falei, eu quero esse aqui, eu quero esse computador, eu quero o Hot Beat. Aí aconteceu um negócio engraçado, o Giovanni e o César queriam um Expert. Ah não, o César foi Expert mesmo. O Giovanni queria um Expert e teve um Hot Beat. Eu queria ter um Hot Beat e ia ganhando um Expert. Porque o meu pai olhou pro micro e falou, já que eu vou entrar nos 40 cheques aí pra dividir 40 mil em 40 vezes, já que eu vou entrar nessa coisa aí que eu vou me ferrar, eu queria ele queria um computador com cara de computador mesmo, e o Hot Beat não era cara de computador. Preconceito da época, né? E o Expert era mais bonito, não tem dúvidas. Eu também achava, só que eu tinha aquele negócio do tipo, por mais que a revista falasse lá na Microsistema, ó, Expert e Hot Beat, eu só me convenci a levar o Expert quando o vereador pegou a Árvore Mágica e botou no Expert. Curiosamente, eu não levei a Árvore Mágica pra casa. Na verdade, eu tenho que admitir uma coisa, o MSX, ele tinha uma coisa que as arquiteturas de 8 bits pregressas não tinham, que é que os jogos tinham qualidade similar aos fliperamas. Exatamente. Se eu for um porte de Galaga, um porte de Rally X, de Boscone e de outros jogos, acho que dos anos 80, o porte para MSX tem uma qualidade comparável. Eu acho o Rally X da MSX não acho tão bom assim, mas tudo bem. Acho meio lento, mas que seja. Mas Galaga e outros, pô... Mas ele é muito bom pro que era da época, isso é verdade. Sim. Aí voltando. E aí eu descobri o... Gente, pra quem é fã do Curco, principalmente aí o Juan aí que tá... Coisa, não me leva a mal. Mas, gente, eu descobri as outras funcionalidades do computador fora do Basic, ou de uma outra musiquinha. Eu gostava daquele pacote de musiquinha que vinha numa fita, que a Ciência Moderna vendia, ou outra empresa agora, Soft Christian, eu comprei no Meyer, na Mesbla. Sim, Mesbla é toda da minha idade. Não me lembro. Tinha uns negócios legais, mas eu comecei a pegar pesadamente no mundo da computação no MSX. Talvez o teclado do Expert ajudava muito mais o teclado do 400. Talvez o suporte do MSX em termos de software seja muito maior que o do Color. Também ajudava. Ou simplesmente porque eu era 2 anos mais velho. Essa coisa passou-se 2 anos, né? Então a coisa melhorou. Também por causa que é o seguinte, o CP400 eu não conhecia ninguém que tinha CP400. Já do Expert era febre na escola, né? Já começava a aparecer a galera que tinha, a galera um ou outro na rua e tudo mais. Aí, como a gente falou, que teve essa massificação da Gradiente em propaganda, a galera também caiu dentro, né? Quer dizer, a galera com dinheiro, né? A galera com um certo poder aquisitivo caiu dentro também no computador. Então, ele apareceu em feiras de informática. Então, o MSX ele foi mais impactante na minha vida. E então, com isso, eu acho que apesar de eu ter conhecido a computação com o CP400, apesar de ter sido muito bacana, muito legal, eu digo que a parte do MSX foi a que formou o caráter. Eu até digo mais, eu comecei a gostar da cultura japonesa por causa do MSX. Quem está intimamente ligado, né? A máquina é de concepção japonesa. Então uma coisa ligou a outra. Começou a aparecer também, nesses anos 80, começou a aparecer também desenhos japoneses, começou a ligar as coisas. A Manchete meio que ajudou isso também. Aí ligou muito. A Manchete ajudou muito. Porque não havia muito acesso a produtos culturais japoneses para quem não tinha conhecimento de como achar. Quando a Manchete traz os tokusatsu e traz os animes, sim, ela permite que um público que de repente não conseguiria alcançar a cultura japonesa porque sei lá, porque não sabe como chegar na liberdade. Até por isso, a cultura japonesa era pra quem era japonês.
Era isso. Exatamente. E só lembrando uma coisa pra galera, a gente não tá falando da onda de Cavaleiros do Zodíaco, a gente tá falando da onda anterior a ela, que a Manchete teve uma primeira onda, foi logo quando ela estreou, que tinha desenhos icônicos como Dom Drácula, como Pirata do Espaço, e é claro que falar de Patrulha Estelar, o Yamato, Vulgo Star Blazers. Hoje em dia conhecido pelo nome original, Space Battleship Yamato. Cara, tem uma aparição Tô me segurando pra não cantar a música. João, existe uma aparição da Space Battleship Yamato não oficial, né, só de aparência em videogames que vocês não vão imaginar. Pô, direto? Sim, no jogo da SNK. Um jogo da SNK, Osma Warp. O Osma Wars tem. Sim. O Darius 2 tem. Mas ele é bem posterior. Paródios tem. Paródios do arcade, o do MSX não tem. A paródia do arcade primeiro tem. Mas o Osma Wars é o primeiro. Mas vamos. Rapidinho, o Texter também tem, não tem? Texter não. Tem uma navezinha, parece o Yamato, uma das coisinhas que você tira, você acha no cenário. Acho que tem. Eu já vi um troço desse, alguém mostrando. Não lembro. O Ismael tá dizendo que aquele desenho Mega XLR também aparece a Yamato. Sim, da boca do bicho. E o outro também, que a gente não conhecia, a gente foi conhecer anos mais tarde, por acaso na Manchete, o Ganda, né? Que também, esse sim tem no MSX. Esse tem jogo no MSX. Mais um, jogo de estratégia complicadíssimos. Só que o japonês que é mais complicado ainda. O japonês que é mais complicado ainda. Tem um jogo picareta do Ganda que era vendido no Brasil como Jaspion, tá? Era o Ganda original. O primeirão é vendido como Jaspion, exatamente. Olha aí o Ganda aqui. Olha o SD Gundam aqui, ó. SD Gundam também. O Gundam da MSX deve ter uns 4 para 5 jogos, no mínimo. Aliás, um parênteses. O Giovanni botando Eva, né? O Evangelho. Mas o Evangelho é bem longe do MSX, Não, mais ou menos, né? Que a Gainax chegou a produzir jogos para MSX, né? Mas a. Não, o Evangelho é de 95. Não é que a Gainax chegou a produzir jogos de MSX. A Gainax chegou a vender produto em conta de MSX no Japão. Só pra lembrar, esse Gundam e esse Eva que o Giovanni tem, a gente ganhou de presente do nosso amigo do Ricardo Suzuki, usuário de MSX, morava no Japão, foi no encontro de Brasília, 97, se não me engano, ele deu pra gente. 97, foi o primeiro encontro de Brasília. Pois é, eu tô precisando. Não, o primeiro foi final de 96. Aí a gente foi, esse 96 é o primeiro que a gente foi. Mas eu preciso lavar esse Gundam, né? Porque 97 foi um ano. Nossa, a gente rodou esse país. Foi. Aquele ano a gente tava na vibe dos encontros, né? Encontro de São Paulo. Monte da minha sudeira. Aliás, o César tinha a ideia de fazer uma camisa, né? Botar nas costas, que nem hold de banda, fazer com a lista dos encontros que a gente foi. Pô, isso é legal. Duas camisas. Isso é legal. Vai ter que ser 2 camisas. Agora virou um Natal. Aí voltando, com o MSX eu fui galgando. Depois comprei Strive. No MSX não fiquei tanto tempo assim com o cassete, porque eu já paguei a penitência no Color, né? Eu já tinha pagado a penitência antes. Mas no MSX foram bons 6, 8 meses. Foi quase um ano. Ou seja, não foi tanto. Paguei bastante tempo de penitência também no MSX. Depois de Strive, Mega RAM. Que inclusive foi a CVS, mesmo estando no Rio, ou seja, foi uma coisa meio atípica. Kit de transformação SC DDX, junto do meu drive que era DDX. Impressora, tive impressora no MSX. E comecei a... impressora era uma coisa porque você tinha que justificar. Comprou domingo dizendo que você ia fazer coisa séria. Coisa séria significava trabalho pra escola. E significava, você tem impressora em casa. Mas obviamente, né, como a gente sabe hoje em dia, né, as impressoras vieram do inferno pra infelicidade a nossa vida. É verdade. Por favor, a tira do Matt Winman, do Oatmeal. E também o Office Space, né? Como enlouquecer seu chefe, mesma coisa. Na verdade... PC Load Letter, what the fuck does PC Load Letter mean? Na verdade, as pessoas eram mais tímidas naquela época, né? Marciais, né? Elas só amassavam o teu papel e comiam de volta. Aí, feito tudo isso, surgiu, isso já tendo esse equipamento todo, me surgiu uma oportunidade engraçada. Uma aquisição a preço de banana com o Commodore 64. Eu já tinha acesso a algumas revistas importadas, tipo Crash, tipo ZZZap, e leva, vamos dizer, o outro lado da cerca. Aí
Eu olhei e eu falei, por que não? Aí eu convivi um tempo, assim, curto, assim, não chegou a 6 meses, em que eu tinha um Commodore 64 com disk drive. Nossa, uma coisa engraçada, aqui no Rio teve muita gente, considerando o Commodore 64 base instalada, que tinha Commodore 64. Engraçado que é um computador que não foi fabricado no Brasil, não teve nenhuma presença, nenhuma revenda oficial, nada, mas teve muita gente que foi trazendo o pai de um, o pai de outro, fulano que viajava, outro fulano que viajava. Porto. Era uma máquina barata, né? Era uma máquina barata, tanto é que eu comprei o meu equivalente a $50, com tudo isso, com o disk drive, o fastboot e o computador, os cabos necessários. Isso é a coisa mais engraçada. Achei interessante, gostei de várias coisas dele e detestei o drive. Nada. Detestou nada que você ama até hoje, fala a verdade. Uma coisa curiosa é que, assim, enquanto que a máquina era barata, os jogos, programas na única Pirata House que tinha aqui, que era o Dr. Vic, era caríssima. O Ismael Lopes está dizendo que o Commodore extremamente popular acabou se espalhando como mundo com praga ruim. E o que acontece? Você comprava um disquete de MSX, vamos supor que era 300 cruzeiros. Do Commodore era 1.000. Era caríssimo. Sorte que... Você imagina quanto de luz o energia elétrica o cara gastava só pra gravar teu teste. Isso, tempo de gravar, exatamente. Sorte que a gente tinha network de amigos, uns lá compravam e espalhava pra todo mundo, aí trocava e tudo mais. Ou seja, mas era aquele rito. Você tinha que ir lá conhecer o Dr. Vic, que aliás era até interessante, porque apesar do cara ser cara, era um cara gente boa, e ele tinha uma coleção de comandos e ação e bonecos de Star Wars que até hoje me assusta. Vou falar uma coisa, pra quem é colecionador vai ficar assustado. O cara tinha na época Estrela da Morte e o porta-aviões do Comandos em Ação. O cara tinha o porta-aviões do Comandos em Ação no Brasil. Da época! Aí, o porta-aviões é outro nível. É outro nível. O eu ia falar, o joguinho de umas 2 mesas. Aquilo ali tem quase 3 metros. É grande pra caramba. Você bota, sei lá quantos daqueles F-14 em cima. Os F-14. Bota mais os helicópteros. Mais os helicópteros. Aquilo ali tem uns 2 a 3 metros. E isso parece uma fortuna. É uma fortuna. Olha no eBay. É $1.500 pra cima. Era aquela coisa que só o amigo rico do amigo que tinha, né? Que nem a Maria Cláudia acaba dizendo no chat. Cara, a caixa dele era um negócio assim do tipo: vem cá, vocês estão levando esses 2 caras mortos aí dentro da caixa, é isso? É 2 pessoas mortas ali dentro da caixa. Ou folga. Sério, é um negócio que eu ficava olhando assim, a sala dele era enorme, porque cabia as 2. A primeira coisa que você via assim, no horizonte da sala dele era a Estrela da Morte, né? Aí ele chega e abriu. Fala, alguém. Uma pancada de nave e cruzadores, cacinha pequenininho. Olha só, eu vou dizer, caraca, eu tô vendo aqui, eu não sei se é o porta-aviões desmontado, mas tem um cara pedindo R$1.132,15, tá em leilão, 9 lances. Reais? Tá barato. Fechar, não, em reais, tá 300. Convertido, né? Tá barato. Mas também é leilão. Leilão. Detalhe, a caixa tem, eu vou ter que converter, peraí. Ele montado, ele tem, deixa eu fazer a conta aqui, essa vale a pena. Faça, por favor, só para o pessoal ver. 2,25 metros de comprimento. A largura dele também era densa. A Maria Cláudia está dizendo no chat que a casinha da Barbie custa R$3.000. Você vê, pessoal, é por essas e outras que vocês não podem reclamar do nosso hobby. Eu acho que não tem um computador que eu tenha comprado que tenha custado mais de R$700. Tá vendo? Deixa eu falar uma coisa. Tá vendo, amor? Eu sou normal. Ela respondeu alguma coisa, mas eu não... Alguma coisa mal criada, provavelmente. Não, peraí, ó. Pra ajudar o pessoal aí, ó, vou botar aqui a da galera que coleciona G.I. Joe, eles têm o próprio site deles, eles têm milhares de fotos do porta-aviões. Pronto, boa diversão pra todos. Eu vou falar pra vocês que eu só conheci que esse porta-aviões existia na casa desse cara. Eu olhei inclusive, de acordo com o site... O que é aquele João grande ali? Ô, João, de acordo com o site aqui, parece que vem com um integrante do Village People, como um bonequinho.
Se não me engano, tem um boneco exclusivo pra ele. É o comandante. É o comandante do porta-aviões. Exclusivo, boneco exclusivo do porta-aviões, que vem com ele. Tu não compra separado. Ainda tem mais essa. Enfim, e aí o que acontece? Quando cheguei em 1992, eu vendi todo esse meu conjunto, não o porta-aviões não é meu. O MSX e o Commodore 64, eu vendi tudo pra pegar uma Amiga. E aí, maldição do outro lado da cerca, né? Brasileiro da PCI? Não, eu até fui com meu pai lá. Aí o cara que me atendeu lá, que eu não sei quem era, não vou dar nomes, uma pessoa me atendeu muito bem, sentou, mostrou um bico, tudo mais, conversou. Quando falou o preço, eu acho que o meu pai tinha sentido uma pontada aqui no peito. Aí ele chegou assim e falou: João, sem condições, não dá, esquece. Esse preço, não. Eu não vou me endividar do tipo, pô, isso aí eu compro carro zero. Ele falou na época assim mesmo pra mim: isso aí é o preço do carro zero, essa prestação aí. Não. Aí o que eu fiz? Dei meu jeito. Comprei com um francês. O cara tinha sotaque francês. Por acaso ele morava perto do Dr. Vic, também ali no Maracanã. Não, isso não. Isso aí que tá no chat, não. Isso aí foi a grana do Commodore 64, mais a MSX, mais um pouquinho que meu pai deu. E foi. Eu comprei uma Amiga 500, acho que foi $500. Foi uma Amiga 500, um pouquinho mais de $500, acho que foi 600, 700. Foi uma Amiga 500, com A520, com fone e tudo mais. E uma aceleradora não, uma expansão de memória Supra RAM de 2 megas. Não uma, mas 2 megas. E um monte de disquete, cara, várias caixas de disquete. Pô, legal. Peguei o conjunto todo, levei pra casa, muito feliz e contente. E um pouco tempo depois, o meu pai, ele venderam pra ele um 286. Que o barato, que ele chegou e falou, na época ele tinha um comérciozinho, uma lojinha de doce, pequenininha. Aqui no bairro mesmo, e ele queria gerenciar. E ele olhou pra mim e ele falou: legal, mas deve ser tipo essas coisas que você tinha antigamente. PC de verdade é isso aqui. E eu fiquei olhando com a cara dele e falei: tá bom. Eu juro pra vocês que foi a primeira máquina que eu tive, que não foi uma máquina que eu tive. Eu só usava ele basicamente, tirando uma curiosidade ou outra, claro, vou testar um joguinho, mas seja fósforo branco e 286 com PC XP pra quem tinha uma amiga, não animava muito não. Mas aí eu deixei quieto. Então eu fiquei com uma amiga e com esse 286. Aí só anos mais tarde, lá pra 94 pra 95, que eu tive meu primeiro PC de fato. Foi foi o 486 com VGA e mais tarde eu peguei uma Sound Blasterzinha num rolo. Um fato interessante é que a única coisa desse PC do 286 na época, ele ficou meio largado. Aí depois a gente pegou o gabinete dele e o teclado e a gente aproveitou, e os flops e a fonte, né? A gente aproveitou isso dele. Deixa eu só ler um comentário Deixa eu só ler rapidinho o comentário da Cláudia, ela dizendo assim: era uma pontada no fígado, João. Meu sonho era ter um videocassete. Meu pai ia trocar o Fusca dele pelo videocassete, minha mãe não deixou. Ela disse: aí eu comprei meu videocassete com meu primeiro salário nas lojas Arapuã. Tinha consórcio, isso mesmo. Então, assim, o custo que era. Aliás, eu acho que esse primeiro videocassete dela tá perdido em algum canto aqui em casa. Né? Ela disse: você tem seus micos, deixa o meu videocassete aqui. Uma curiosidade engraçada que. Não uso, mas tudo bem. Uma curiosidade engraçada que aqui em casa, duas coisas que meu pai achava que era desnecessário. Tipo, até computador ele achava mais útil do que dois aparelhos. Um até tem uma certa justificativa, e o outro não. Apesar que o outro aparelho era caro pra caramba e a gente acabou se dando bem se você olhar em retrospecto. Que era videocassete e telefone. Aqui em casa a gente não teve telefone, a gente só teve telefone mesmo de fato nosso. Quando abriu era que virou Telemar antes de virar Oi. Virou Telemar e a gente teve o telefone. Antes disso, por um pequeno período a gente alugou
uns 2 anos antes, mas a gente nunca teve linha de fato nossa, porque meu pai achava um absurdo pagar um carro zero por um telefone. E videocassete é aquele negócio, pô, por que tu vai ter videocassete se tem passa televisão com filme? Essa era a lógica do pai. Mas o videocassete eu comprei em 94 pra gravar meus filmes e pra gravar outras coisas também. Não, atenção, fake news. O João vai agora contar sobre a carreira cinematográfica dele. Não é isso que vocês estão pensando. É pra gravar Cavaleiro do Zodíaco mesmo, que tinha começado na Manchete. Enfim, aí o que acontece? Nesse Inter aí, 94 para 95, eu comecei a fazer vários trabalhos que, tipo, eu comecei a trabalhar tanto com informática quanto também com uma parte de criativa, parte de desenho e tudo mais, até que eu fazia muitas coisas com o computador. Eu cedo comecei a mexer em programa gráfico no MSX, depois no Amiga também eu mexia no Deluxe Paint. Aí quando eu passei pro PC, eu comecei a pegar o PageMaker, né? PageMaker na época, o Photoshop que tinha que era da Aldus, não era da Adobe. Aí eu comecei a fazer coisas ligadas a PC mesmo, ou seja, parte de montar, até que meu primeiro 486 fui eu que montei, graças àquele livro do professor Laércio. Laércio Vasconcelos, que foi nosso entrevistado nos episódios 41 e 44, se não me engano. Eu falarei na minha história. Eu fui lá no cursinho dele e comprei o livro. A gente até cogitou de eu fazer o curso. O curso era meio carinho, apesar de ser excelente, né? Mas eu falei, bom, pelo menos o livro, e eu vou estudar o livro. Eu tinha uma cobaia, eu tinha um 286. Vocês já viram que eu não gostava muito dessa máquina, né? Eu tinha uma cobaia pra brincar. E aí depois, quando eu comprei o 486, foi o primeiro micro que eu montei, isso lá em 94 para 95, agora eu não me lembro. E sim, galera, vocês estão pensando, ele comprou pra jogar Doom? Sim, eu comprei pra jogar Doom, isso aí. Muito justo. Motivo justo. Está certa a sua posição. Doom 2, etc. Aí eu graças a esse conhecimento adquirido aí dos micros, eu peguei o PC. Aí, vamos lá, a segunda parte voltando pra Vaca Fria. Os emuladores, eu também conheci também o esquema da Nemesis, que tinha um emulador do MSX, rodava 486, eu me lembro que não rodava muito legal, não. Quando eu fiz o upgrade pro Pentium, que ele rodava legal. João, ele não nem as cores do MSX em VGA. Você rodava os jogos de MSX com a paleta padrão do EGA. Isso aí, eu rodava com a paleta meio zoada, exatamente. Rodava sem som, rodava lento, rodava com a paleta do EGA, exatamente, rodava bem zoado. No Paint é que começou a rodar melhorzinho. Não digo que devia ser grande coisa. E aquele negócio, foi também surgiu o FMSX, já citado aqui anteriormente. E aí o que acontece? Em 2000, foi em 2001, Ricardo? Ou foi de 99? Que eu apareci pela primeira vez. Acho que foi em 99, né? 98. Foi no encontro que foi na UERJ, 1998. Foi na segunda que você só tinha o dinheiro da passagem. Foi esse. Foi na segunda MF Rio. A gente tava cobrando a entrada e a gente liberou. Foi esse evento antes da Expo Salt, que vocês fizeram a Expo Salt e depois vocês voltaram? Foi. 98 foi na UERJ, 99, 2000 Expo Salt de Niterói, 2001 foi na Suam. Então foi isso aí. Em 98, eu, estudante, tava até com um amigo meu, a gente tava coisa, e chegou lá, bota informação, pô, tem que pagar passagem e tudo mais. Foi até o Ricardo fez o desenrolo aí com. Eu acho que. Não sei se foi contigo, se foi com o Giovanni. O teu amigo meu fez o desenrolo. Pô, a gente tá aqui, gente. Entra. A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas estamos aqui pedindo pra entrar no encontro da MSX. Aí lá que eu vi pela primeira vez, que eu não vi Turbo R funcionando. Foi lá que eu vi pela primeira vez o MSX Turbo R. Poxa, que legal, e tudo mais. Gostei muito, mas passou. Aí, como teve esses traders de Expo Salt, foi lá na ilha, né? Foi na ilha ou foi em Niterói? Não, Niterói. Niterói na UF. E tudo mais, deixei quieto, morreu. Aí, em 2001, apareceu de novo
Foi na Swan, né? Foi na Swan. Foi na Foram Swan. 2 na Swan. A gente conseguiu espaço na Swan graças a um amigo meu que estava começando a dar aula no curso de letras da Swan. Esse através da coordenadora eu consegui. Esse eu fui sozinho, acho que não fui com esse meu amigo, não. Ele quis ir. Você não, o amigo que foi contigo não era o Ricardo, que foi contigo? Que foi no 98 foi o Ricardo, foi ele mesmo. Ricardo, né? Então. Foi ele mesmo. Aí eu fui lá, aí em 2001 eu fui mais com outra cabeça. Eu conversei com o pessoal e tudo mais. Aí eu cheguei por esse cara, o Ricardo Pinheiro, e falei, amigo, eu tô achando isso muito interessante. É complicado achar um desses hoje em dia? Aí o Ricardo chegou e falou, não é complicado, é só você começar a se interagir com os canais. Aí ferrou. Aí que eu vou falar de lista, do MSX e tudo mais. Aí que a coisa começou. Aí entrou na vida bandida. Exatamente. Aí eu comecei nesse universo de dorgas. Por conta disso, aí nesse mesmo item apareceu um amigo comum do Emerson, que depois eu descobri que era em comum com 2 caras do MSXeros. Olha só que mundo pequeno. Um amigo meu é o Sérgio Saruataro. O Sérgio Saruataro, também conhecido como Tanaka, eu conheci ele através do Emerson. O Sérgio e o Emerson eram amigos do Márcio Lima. E o Sérgio Saruataro trabalhou na Knight. E outro cara que conhece o Sérgio é o Ademir Jorge. Olha só como é que o mundo se entrelaçou. Eu conheci um Emerson com curso de desenho, lá do Berg. Tá? Outro Emerson, né? Porque a gente tem uma meia dúzia de Emerson na comunidade. O Emerson Borges tem, ele não pertence à comunidade MSXeiro, mas ele foi MSXeiro de longa data. Teve MSX2+, na época, com tudo equipado. Isso eu não conheci ele nessa época, infelizmente. E ele também teve amiga também tudo equipado. Teve amiga dele era até o 2000, que ele já estava se metendo com animação e tudo mais. Ele conhece a galera da Takeru toda, o Emerson Borges. Tudo se entrelaçando aí, esse mundo. E através do Tanaka, ele tá dizendo, durante muito tempo ele foi DKSEG, né? Foi e voltou. Nessa ida e vida ele chegou e falou, tem aí parado um Expert, você quer? Vendo aí bem baratinho. Ele até queria vender a televisão junto, mas só que era uma televisão preta e branca que ele botava aquela tela. Quem de vocês tem isso aí? Uma TV, acho que era da Telefunk, era preta e branca, aí você botava uma tela nela, ela ficava... Era da Philco. Da Philco, isso. Na verdade, eles vendiam a televisão para monitor de segurança. Eu não quis ficar com essa TV. Eu não sei que fim ele levou. Se ele jogou fora a TV, só quis ficar comigo. Porque eu tô com esse micro até hoje, que é um Expert 1.0. Ele veio com drive da DX na caixa, veio com um Expert e veio com um monte de disquete. Então esse foi o meu marco zero na coleção. Depois, junto com o marco zero do Expert, foi Gente, tem tudo rolando. Quem é que tá com coisa aberta aí? Quem tá rolando no barraco aí? É aqui em Madureira, gente. Eu vou me mutar para deixar o João falar. Não, acho que eu vi o barraco. Aí, meu marco zero foi esse Expert 1.0 e o Super Nintendo que esse meu amigo Ricardo me vendeu também na caixa, com vários cartuchos e tudo mais. Por esses dois também nessa época também, 2001. Aí começou. Aí eu vou falar uma coisa, eu sempre fui. Multiplataforma e também coleciono consoles. Então atualmente eu tô com 26 computadores e 25 consoles. Entre eles portáteis e tudo mais. Eu vou falar até aqui uma aquisição recente minha, que já não é nem console nem computador. Sim, esse é um MVS, né? Você consegue MVS. Que é um Neo Geo MVS, pra quem não sabe, né? O cartucho multi amarelinho do poder, dos multijogos. A maioria dos jogos parecem todos, né? A placa que consoliza ele tá lá dentro, que encaixa aqui, né, nesse conector, que é o Jama. Se bem que o dele é o Jama X, que é um pouquinho diferente. Mas é quase a mesma coisa. E essa é a minha dorga mais recente. E gente, cuidado, que arcade é uma dorga que pega. Eu pretendo ficar só nesse aqui, as de arcade, só nesse aqui mesmo, por causa desse esquema, porque cada jogo é uma placa, né? O Ismael tá lembrando que o Neo Geo as 6 letras do poder.
Sem letras do poder tá aqui do ladinho. E é isso, agora. E como eu entrei no coisa foi aquilo. Foi a conversa que eu tive com o Ricardo, anos mais tarde, né? Eu tive com o Ricardo e o César. Lá no coisa, a gente começou a falar e tudo mais. Aí eu comecei a falar, poxa, podcast tá na moda. Tem muita gente escutando podcast. 2019 é o ano dos podcasts no Brasil, 2009 também. Essa é uma piada que todo pessoal de podcast faz, né? Exatamente. O ano do podcast no Brasil. Quando vai ser? O ano que vem vai ser o ano. Mas tava naquela época que a gente começou, tava mais na febre, né? O pessoal tava mais interagindo mais com o podcast. Mas é porque hoje, sabe o que é, João? É porque hoje várias estruturas estão lançando podcast. Então, rádios estão lançando conteúdos em podcast, programas. A UOL tá fazendo um monte de podcast. Muitos podcasts estão sendo postados no YouTube. Sim, muitos estão gerando podcast para o pessoal baixar. Exato. Assim, tem um jornalista que eu conheço da parte de ciência que o UOL enche a paciência dele para fazer podcast, a gente tá fugindo. Ele já falou que eu não quero fazer, mas eles estão pentelhando ele quase todo dia. Ele trabalha pro UOL, estão pentelhando ele para fazer um podcast sobre ciência. Ele não quer, pede um valor obtuso. Se os caras pagarem, ele faz. Eu sou naquela do tipo, 50 mil, vai. Tá crescendo muito por conta de outras mídias que estão chegando no podcast. Sim, exatamente. Aí maneira da gente propagar esse mundo de drogas que a gente habita. E aí eu já fui muitos encontros, já tive vários encontros em Jaú, encontros do Rio, então nem se fala. Todos, acho que praticamente todos, desde 2001, né? Olha o gatinho. É o Lúcio. Chuta aquele lanchinho. É o lanchinho do Juan. Exato. Aí, respondendo aquela pergunta, qual é a coisa que eu dei prejuízo? Olha, eu não me lembro assim de nada de dar prejuízo. Teve um que eu ia dar um prejuízo, como é que é? Não acidentar, um prejuízo. Realmente, eu queria danificar aquele aparelho, eu queria danificar o meu gravador cassete. Eu queria atacar ele na parede. Muito pouco ele não foi. Queria dar desse problema nele, né? Mas isso aí foi o que eu pensei assim de não acidental, né? Mas não fiz. Não taquei ele na parede, não. Tem uma sim, mas eu consegui consertar aqui. Isso foi uma vez que eu tava mexendo no 1541 e ele saiu uma fumacinha dele. Aí depois eu vi que eu tinha queimado o marrom. Mas eu não fiz, mas eu não sei o que eu fiz nele, que eu só peguei a ROM, tirei ela, dei uma limpezinha e botei. Ao contrário. Não botei ao contrário não, mas deve ter encostado em alguma parte metálica que eu não vi. Eu olhei antes de ligar. Fumacinha, pequena. Deve ser um pino torto, o pino deve ter entortado ali, não. Mas é o quê? Mas foi um prejuízo pequeno, que eu consegui outra ROM e... Acho que isso não foi na época, isso foi depois, quando eu tava tentando mexer naqueles dois drives que eu tinha lá, 1541, que depois eu dei um fim neles. Os famosos 1541 que foram parar num terreno baldio, né? Foi? Foi mesmo? Você lembra daqueles 1541 que a gente trouxe de Leme em 2013? Estamos no fundo da mala do meu carro, a gente veio naquele encontro de Leme. Pois é, o Rogério Bellarmino queria parar no meio da estrada e jogar os 1541 fora. Eu falei, calma, eles estão no fundo da mala, não estão atrapalhando, deixa eles aí. Não, vamos livrar disso, não, deixa aí, caramba, deixa, não vai largar no meio da estrada, não, deixa aí, vem no fundo da mala do carro. Vai que machuca alguém depois. Pois é, vai que alguém bate lá e acerta alguém lá e machuca. Bom, só sei que eu acabei me desfazendo desses 1541. Você deu um bom uso pra eles, né? Me desfiz pra alguém, agora eu não me lembro nem o que eu passei, cara. Não me lembro pra que eu passei. Se foi carinha de Mercado Livre que eu anunciei. Passou pro Moisés, obrigado. Foi pro Moisés. Cláudio Moisés. Que aliás tá sumido. Bem sumido. Enfim, acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar / perguntar? Bom, vamos ver no chat. O Juan tá falando alguma coisa aí, mas botaram o Juan.
Errou esse motor. Não, a sua entrada no Retrocomputaria foi que você e o Ricardo idealizaram isso juntos, não foi? Isso. Nós três. Nós dois mais o César, quando a gente começou a conversar em maio de 2009, quando a gente começou a pensar a ideia do podcast, começamos a ter a ideia, aí na conversa saiu o nome. Isso aí tá o relato, tem nosso histórico lá no site. Que inclusive o que eu falei, que o podcast estava na moda, que a gente aproveita essa moda. Sou eu então agora, né? É você. Se o pessoal não quer perguntar, é tudo. Dá o teu recado aí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Sou eu. Eu fui o último a entrar na turma, mas fui o primeiro a entrar na informática, mesmo porque eu sou 8 anos mais velho que todo mundo aí. E a minha entrada no mundo da informática, eu diria que foi em 1982, que eu estava fazendo o terceiro ano, né, numa sala segregada, porque o colégio que eu estava fazendo em Petrópolis estava fazendo uma turma preparatória para ir, ITA, etc. E uma turma só de 5 pessoas, e um dos colegas tinha uma calculadora HP 41CV. Ele mostrou pra galera, eu fiquei fascinado com aquilo, fiquei louco, nossa, uma calculadora que pode mostrar letras no display, você pode fazer programas, e esse programa você pode colocar instruções alfanuméricas, eu fiquei maluco com aquilo. Eu enchi o saco do cara para pegar a calculadora emprestada para ficar fuçando. É um computador, né? Tecnicamente uma calculadora programável é um computador, então foi o meu primeiro contato com a informática, computadores com programação. No ano seguinte eu estava estudando no IME, e eu estava morando com a minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos, que têm idade para serem tios e primos, né, em vez de irmão e sobrinho. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo engenharia, estava começando na engenharia. E na engenharia eu comecei a mexer num mainframe, um Boros 6900, era uma das poucas instituições de ensino superior que em vez de IBM tinha Boros, tinha trocado de IBM para Boros recentemente, e também comecei a mexer com micro CPM na primeira cadeira de computação, camarada ensinando BASIC, e na casa da minha irmã, o meu cunhado comprou um clone de TR-80 Model 1, um D8001, e esses 3 computadores, ao mesmo tempo, eles são o meu primeiro computador. Então, o meu primeiro computador pessoal é o D8001, né, TR-80 Model 1. Fiz um curso de BASIC, o curso de BASIC que em fitas cassete com o D8001 era infinitamente superior ao curso de BASIC que era dado pelo Mondrongo lá, qualquer que eu esqueci o nome, que estava dando aula no IME. Então, a minha educação informática mesmo começou com as fitinhas de curso de Basic da Dismac. Comecei a mexer naquele camarada, comecei a fazer trabalhos de informática no IME, eu entrei lá para fazer engenharia eletrônica, ainda não tinha opção de computação, então eu fiz engenharia eletrônica, mas só que desde o início eu comecei a ficar vidrado nesse negócio de software, né? Tinha o CPM, tinha o TRS-80 onde eu estava morando com meu cunhado, e os meus sobrinhos, nós 3, a gente tinha 2 anos de diferença pro outro. Eu estava com 18, o outro com 16, o outro com 14, e a gente se esbaldava naquele D8001. Ficou uns 2 anos lá, o meu cunhado Luiz Carlos trocou por um clone de Apple II, aí comecei a mexer em Apple II. Nessa época, eu fui empregado pela LZ, comecei a trabalhar com o TRS-80 Color, né? E eu fui trabalhando com os micros de 8 bits, esse aí era o concorrente do que eu fazia, que era o Color 64. Devo dar o braço a torcer, muito melhor que isso aqui. Sim, principalmente o teclado, né? E ter. O negócio do cartucho do Color era pior do que isso aí. O LZ só não é melhor porque o Juan não tem um. Não, eu vou chegar nessa parte. Eu vou chegar nessa parte porque é muita dor no coração, é muita sofrência isso. Calma. Seguinte, eu comecei. No IME, eu fui orientado pelo professor Laércio Vasconcelos. Ele era o meu orientador de trabalho, foi ele que me ensinou Assembly, era Assembly de 80 e 85 para o CPM, porque ele trabalhava na Schumec, né? Depois se transformou em Racimec, que era justamente o micro CPM que eu mexia lá, e comecei a mexer em programação de interface serial, comecei a entender, né, chamadas de sistema, tinha aquele livro do Don Hogan, foi onde eu aprendi software no nível de máquina,
que foi durante só isso que eu trabalhei, tanto na faculdade quanto na iniciativa privada. Na LZ era arquitetura Motorola, Terra Escola, também fiz trabalho com microcontrolador, 81. E aí a coisa foi progredindo. A LZ migrou do Color para PCs, me botaram numa equipe para fazer um clone de MS-DOS. Eu e mais 4 pessoas, eles alugaram um apartamento na Gávea para hospedar a equipe. Eu morava e trabalhava lá, acordava e começava a programar em Assembly x86. Fizemos esse clone de MS-DOS. Depois de terminado esse fonte, acabou sendo vendido por uma empresa coreana. Eles acabaram usando em dispositivos embedded, não tem muitos detalhes disso. E eu comecei a ter uma carreira de TI mais normal, né? Com programação em Clip, programação em Pascal, programação em VB, etc. E fui análise, suporte, redes. Trabalhei com Rede Novel. Aliás, foi por causa do meu emprego em Rede Novel que eu tive contato com um dos BBS. Foi uma história assim. Estava numa empresa pequena em 1994, precisava de alguém certificado, não tinha dinheiro para pagar o curso, me perguntaram, você consegue fazer as provas de se certificar como engenheiro Novel só lendo os apostilos? Eu acho que consigo. Me deram os apostilos. Eles eram revendedores dos softwares, né, que é do Netware e de todos os outros adendos do Netware que você precisava saber para se certificar. Eu aprendi o software, estudei, me certifiquei. E a Novel, ela aparentemente ficou impressionada e fez o seguinte trato com essa empresa que eu trabalhava. Bota esse teu camarada, eu no caso, para responder online perguntas no fórum sobre Rede Novel no BBS Mundic que a gente tem. A gente dá um truquinho para você. Então, parte do meu trabalho nessa empresa era ficar em BBS. Me deram uma conta, um 0800, né, para poder ligar para São Paulo sem pagar, uma conta no BBS, e eu comecei a estar no BBS. Fiz o que era para fazer, só que em 5% do tempo, né, não eram fóruns de tecnologia, não eram tão movimentados quanto atualmente, e 5% do tempo no meu BBS eu fazia o meu trabalho, e 95% eu ficava de zoeira, né, vendo outros fóruns de tecnologia, vendo fóruns de seriado, de cinema, de Fórmula 1, de tudo. E nessa brincadeira eu comecei a aprender sobre Linux. Comecei a mexer num fórum sobre Linux. Eu estava em outra empresa nessa época que começou a trabalhar com Linux. Eu peguei um CD de um livro de Slackware, né? Eu não tive essa experiência do Giovanni ter que instalar com 40 disquetes, instalei do CD. Comecei a trabalhar com Linux também. Nesse meio tempo também apareceu esse negócio. Detalhe, Juan, no final eu nem usei, depois eu acabei comprando o CD. Aliás, vale dizer o seguinte, o primeiro Linux que eu usei foi seguido pelo Giovanni, um Slackware 3.6 que eu fui instalar na minha máquina, tinha um HD separado e o HD queimou. Na época, todo mundo que iniciava com Linux iniciava com Slackware. Aí depois, em 98, meus pais compraram, me deram a caixinha do Conectiva ali, Red Hat Linux, Marumbi, e está por aqui essa caixa. Eu tenho essa caixa em algum canto. Tá? E aí eu comecei na outra vida bandida, que é como usuário Linux, e eu sou até hoje. Mais ou menos por essa época, por 97, aconteceu uma outra coisa que foi o início da ativação da minha doença retro, que é o surgimento da emulação. Surgiu o MAME. E o MAME simplesmente fez reaparecer algo que eu considerava absolutamente perdido, que era só uma memória, que eram aqueles jogos de fliperama de 79 e 80, de Space Invaders, Galaga, Pong, aquela coisa toda funcionando de maneira perfeita no PC. Eu fiquei maluco com aquilo. Mas tudo bem, minha carreira em TI continuou seguindo de maneira normal, em consultoria, suporte, redes, Novel, depois Linux, NT e não sei lá mais o que, desenvolvimento em VB, desenvolvimento em C#, desenvolvimento em C para Linux, desenvolvimento em C++ para Linux, telefonia IP, VoIP, escambau, carreira de TI normal. Estava eu em 2009. Peraí, só uma coisa, você foi responsável também por criação daqueles sistemas de URA, né? Que atende você falar alô e entra a gravação, né? Você uma vez confessou esse pecado. Eu vou pro inferno por causa disso, eu admito. Eu tenho muitos pecados para pagar. Você tem um lugarzinho no 8º ciclo do inferno por isso, tá? Eu tenho, né? É que nem aquela música do Lúcifer. É para eu ir me acostumando, né, com as pessoas com as quais eu devo tratar no futuro. Que nem aquela música do Queen, né? The Devil Has a Demon Put Aside for Me. Em breve você vai ter um cachorro chamado Dante, e aí vai. Foi aí em 2009,
eu estava acompanhando um blog de Linux, né, que ele foi até desativado, mas durante toda a existência dele sempre acompanhei, que era o BR Linux, do Augusto Campos, que aliás que é parça nosso, né, ele divulga a gente. Não, justamente porque ele divulga a gente, foi que nesse blog de Linux eu vi um post estranhíssimo ali por volta de novembro de 2009, chamando por uma tal de MSX Rio. MSX, nossa, porque em minha vida mexendo com computadores de 8 bits, eu acabei passando ao lado do MSX. O MSX foi uma das arquiteturas com que eu simplesmente não mexi na época. Eu lembro propagando um dos experts, a gente ia na casa de um que tinha aí via aquele joguinho, mas eu já estava nos micros de 8 bits, ou eu já tinha passado para o PC. Então, MSX foi uma arquitetura que na época dele, eu simplesmente não tive contato. Aí, 2009, encontro de usuários de MSX no Engenho de Dentro. What porra is that? E, gente, eu lembro de MSX, nossa, tem grupo de usuários disso ainda no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2009. Eu tenho que ver isso, nós pertinho de casa, vou lá. De curioso, fui lá, fiquei lá olhando, participei muito, olhei aquelas coisas, joguei uns joguinhos, vi o Ozen demonstrando alguma coisa, não lembro se era uma FM, não lembro se era já ensaios para 9990, mas acho que não era, em 2009 eles não estavam mexendo com 9990 na época. Que é aqueles players de mod que eles tinham, né? Até o pessoal mexendo, soltando, fazendo expansão, máquinas que eu não conhecia. Eu li o suficiente sobre MSX para saber que existia o padrão e que existiam muitas máquinas espalhadas pelo mundo seguindo aquele padrão e que existia uma geração do padrão posterior que tinha esse númerozinho. Então eu vi lá, vi MSX 2, 2+, do F, funcionou bom. Achei interessante, tá? Mas o interesse não chegou ao máximo no início. Participei do encontro, participei de 2, participei de 3. Só que nesse primeiro encontro, eu acho que o Ricardo já falou, olha, nós pretendemos fazer um podcast sobre retrocomputação. E uma retrocomputação em geral, falando de todas as plataformas, não só de MSX. Eu falei, cara, Ricardo, eu trabalhei numa empresa que clonava TRS-80, eu tenho histórias para contar para vocês. Vocês precisam me convidar para esse negócio. Quando vocês fizerem um episódio que seja sobre essa arquitetura, eu tenho que participar desse episódio. E eu fiquei, o seu episódio sobre Collor, eu tenho que participar. Tá sabendo, seja, né? O Juan foi o único convidado que ele se autoconvidou. Eu me autoconvidei a mim próprio, né? Eu sou estranho nessa turma. A turma já é estranha, eu sou o estranho do estranho, né? E aí, tudo bem, o podcast começou em 2010, eu já estava frequentando encontros de MSX veio aqui e ali. Comecei a ouvir um ou outro, não cheguei a ouvir todos na hora em que lançou, mas às vezes eu ouvi um, às vezes eu ouvi outro. Aí chegou 2012, nós vamos fazer um episódio de TRS-Collor. Opa, estamos nessa. Nessa mesma época, eu tive catarata nos dois olhos. Quer dizer, eu tinha tido catarata em 2008 e até 2012 não tinha operado por cagaço. Eu estava cego de um olho já. Aí quando o outro olho começou a ficar ruim, eu falei, eu tenho que operar. Aí em 2012 eu operei uma das vistas. E na convalescença dessa cirurgia, que eu já estava, assim, o fogo no rabo já estava chegando a um nível insuportável, comecei a ver esse negócio de eBay e Mercado Livre que tinha me falado. Aí eu comprei um Hotbit no Mercado Livre. Foi a droga de entrada, né? Ele tem esse Hotbit, tá na caixa, ele é um dos itens mais preciosos da minha coleção. Na convalescença isso foi antes da cirurgia. Na convalescença da cirurgia, eu comecei a olhar, sem mais nada para fazer, eu comecei a olhar eBay e Mercado Livre, o que tinha à venda. Eu pirei no eBay, porque todos aqueles computadores que a Microsistemas falava, naquela época de 8 bits, a gente comprava Microsistemas lá em casa, e ela falava de computadores que eu nunca tinha esperança de ter na vida, tipo HP 85, tem 994A, os da Commodore, BBC Micro e os Cabal 4, até MSX depois. E gente, tudo isso tá barato, dólar barato, eu tô com dinheiro para comprar isso, põe tudo isso aqui na minha casa, tudo isso, gente, eu pirei no batatinha, eu pirei bonito, eu comprei uma quantidade imensa. Eu pegava a listagem de vintage computer do eBay, ordenava por que falta menos tempo para terminar. Aí aquele que estava para terminar. Eu quero isso. Comecei a fazer um sniper, né? De botar os lances pertinho no final. Aí o que eu fiz? Quase todos esses não vendiam para o Brasil. Aí eu acionei uns amigos meus americanos. Falei, você posso mandar para a sua casa? Você tem um espaço na sua casa para ter esse negócio? Depois você vai me mandando para o Brasil, eu vou te pagando previamente o frete dos Estados Unidos e Brasil. Não, cara, tudo bem. São amigaços meus, moro em Massachusetts. Eu tenho 2 Tarficas nos Estados Unidos, um em Maryland e outro em Massachusetts. Então eu enchi a casa dos coitados de computador. Fora o que eu comprei no Mercado Livre, né?
Aí o resultado é isso que vocês veem aí. Eu fiquei maluco colecionando. Eu fiquei imaginando o encheu. Você não lembra da história, João, do Alpha Smart? Sim. Quantos Alpha Smart? Quantos Alpha Smart você comprou? Acho que 8. Mas é tudo um pacote só. Era super barato. Ele é um computador dedicado a ser processadorzinho de texto, né? Teclado portátil. Mano, esse caso é do problema do meu preço, é o volume. Não, olha só, não. Era uma caixa. São coisas pequenininhas. É um tecladinho que nem você pegar um desses. É menor que os 88. É um pouco menor que os 88. Você bota 10 desses numa caixa, você tem uma caixa de tamanho razoável, mas não é exagerado. Foi isso que veio. Mas muito barato. Veio de uma escola. Só que não foi só uma caixa, foram diversas outras caixas com várias outras coisas, com muito mais coisa dentro. Sim. E eu adquiri o vírus da diversidade, né? Eu queria ter coisas mais diferentes possíveis. Eu tenho alguma das. O que está mais à mão aqui no móvel. Olha só, esse aqui é o Matralice. Esse é o computador mais fofo que eu tenho. Ó, tem arte do móvel, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Cara. E o mundo é bonito. Olha só. Vermelhinho, olha. A caixa dele é realmente coisa literalmente artística. A caixa dele. Artística. É o Mebius que desenhou, né? Pois é. Ó, o que mais tem aqui? Aliás, o Matralice é outro da série Z80. Que é o pai do Matralice. Ó, este aqui. O Matralice antes de ir pra praia. Um VZ200, que é outro daquela família maluca. Este é da VTEC, né? Daquela família maluca que usa 6847 com Z80. Não. Você reparou que hoje o papo ficou meio em volta desse tipo de micro. Um Plusform, né? Que é um computador bizarro da Commodore, não é das linhas mais comuns deles. E eu ainda tenho que botar pra final, né? Americano. É o TK-95 americano, gente. Olha só. Tem que tirar o isopor todo. Peraí. O outro da série Design italiano. Design italiano, ó. É um TK-95, cara. Ele veio sem fonte, a fonte estava estourada e eu ainda tenho que ver as tensões dele para poder testar ele. Tem alguns micros da minha coleção que... Esse é o mesmo que esteve na Rio, da última? Esse sim, o próprio. Aliás, diga-se de passagem, o TK-95 tinha um teclado bem bacana. Agora você comparar com o TK-90X... Tinha um pouco mais carne de vaca, né? Um VIC-20. Gosto muito dele também, tem os shorts muito legais. Como computador de se usar, eu acho que ele é uma bosta por causa daquelas letras todas esticadas, pouquíssimos caracteres por linha. É bom pra quem é míope. Eu me lembro quando você tava pra sair do Rio, quando você mudou pra São Paulo. Eu lembro que eu fui no shopping, você tava morando ainda ali no Caxambi. Aí eu fui uma vez que eu fui lá contigo, fui lá com a Cláudia. Aí ela vai rir disso daqui a pouco. Quando ela ouviu. Então, assim, a gente foi lá ver as coisas. Aí você tinha juntado tudo pra transportar, botou no meio do quarto, que era o teu quarto reto. Aí eu falei, Cláudia, vem aqui, não, vem aqui ver a coleção do Juan, vem aqui. Eu lembro da reação dela. Ela parou, olhou, virou aí, você é normal. Você é normal. Porque eu falo tudo relativo. Se você for na casa do Werner, do Ravazzi, do Marcelo Tiello, eu vou ser normal. Sim. É isso que eu ia falar. É uma questão de relatividade. Sempre tem um louco mais louco, não tem. Mas aí é o seguinte, eu fui só convidado especial nesse episódio. Passei alguns episódios sem. Aí vocês fizeram um blog, fizeram um plus. Eu falei, gente, quero participar do plus. Eu posso escrever posts no plus. Me dá direito. Eu era um grupo de crianças brincando, chega um molequinho, quero brincar junto. Isso tem duas situações, dois desfechos possíveis. Ou o grupo cobre de porrada o molequinho pentelho, ou o grupo deixa o molequinho pentelho brincar. Felizmente, pra mim, aconteceu a segunda opção. Literalmente é o moleque a de fora é minha. A de fora é minha, e a de fora ficou minha. Eu entrei em tempo integral no podcast também, passei a participar de todos os episódios, e o resto é história. Eu morava num apartamento grande, tive que morar numa casa pequena, sem espaço, e agora eu moro num apartamento que também é pequeno, sem espaço, mas que eu tenho liberdade de mobiliar do meu jeito para eu poder agir nos meus micros de novo. Isso vai acontecer, eu juro pra você. Caraca, agora que eu me toquei que o Juan está mais perto de mim quando voltou pro Rio. Sim, você é o membro do Retro Computaria do qual eu estou mais perto. E eu sou o segundo. Antigamente também era.
Zona Caixa Oeste, Mínimo, Zona Caixa Mínimo. Norte. Antigamente também era. Você tava no Rio, e você só ficou mais perto ainda. Juan, uma pergunta que a Cláudia fez. Juan, você deve ser o único que tem uma tralice no Brasil, não é? Até prova em contrário, sim. E são 2. Ah, tá aí, é uma máquina legal. Eu gostaria. Desculpa, passa. Quase seriam 3. O que? Não, eu acho 4 legalzinho. Não, É sim. um que eu poderia colocar na lista de máquina pra comprar. Ele é pequenininho. Ele é feito pela mesma empresa que fazia os motores da Ligier, da Fórmula 1, Matra. É a mesma. A Matra chegou até fazer turbina de jato, se eu não me engano. Sim, e também faz equipamento de satélite. Eu já trabalhei com hardware da Matra quando eu trabalhava numa firma de geoprocessamento e fui para Cuiabá para instalar um negócio no INPE, um softwarezinho de C++, numa placa de captura para capturar dados de satélite, né? Aqueles dados que andam refutando, né, atualmente, não, eu vi eles sendo capturados em tempo real. Eles existem, tá? Não é fake news, não. Eu vi eles chegando. Eu vi eles chegando. Eu vi no debug do software que eu fiz para placa de captura em C++. Meninos, eu vi. As meninos, eu vi. Cara, debuga de. Assim, honestamente, Juan, fazer debug de placa de captura de vídeo em C++ é. Não tem retraio, os dados estão vindo do satélite, você só tem uma chance para pegar. A confiabilidade dele tem que ser absoluta. Se você perder um pacote, você perdeu para sempre. Exatamente. E qual ano que foi, Juan? Só pra... A 2004. 2003 ele foi implementado. Oi? Eu não sei. Implementado o sistema, né? Sim, 2004. Eu não sei se ainda está em uso, se eles fizeram upgrade para alguma outra coisa, né? Uma placa carinha, funciona. Você tinha que programar ela em C++ e em Linux. E debugar em C++, caraca. Então não tinha todo tipo de cuidado. Gente, primeiro porque C++ é uma linguagem de marciano. Mas o César, não esqueça que ele começou falando que ele trabalhava com Assembly, então. Assembly foi minha... Não. Cara, dependendo do Assembler, é menos linguagem de marciano que C++. Porra! Assembly de Motorola é bem amistoso. Eu fiquei mal acostumado com Assembly, sabe? Porque eu trabalhei primeiro com 8080, depois eu trabalhei com 6809, que é cheio de features boas para o usuário programar, mas o processador clássico para o pessoal programar era o 6502, né? E aí já que tem um Apple II em casa, né? Na época que o meu cunhado Luiz Carlos comprou o Apple II, falei assim, vou ver como funciona esse processador. Os registradores são de 8 bits, o stack só pode ter 256 bytes, para acessar o resto da memória tem que ser tudo por endereçamento indireto. Tô fora, quero isso não. Vou continuar com a Motorola aqui. O 6502 foi feito para equipar calculadora, não foi feito para fazer computador. Ele foi feito para ser barato. Só 2 comentários do Ismael aqui, ele riu e disse 8051 é bem acima do que C++, e o 6809 é lindo. Sim. O 8051 é um processador estranhaço da Intel. É um microcontrolador, tá? Ele não é feito para fazer computadores de uso geral. Ele é feito para se fazer dispositivos embutidos. Mas ele tem uma arquitetura assim, mais ou menos similar em termos de programação ao 8080, o que era de se esperar. Foi onde eu fiz o meu projeto final do INE. Mas foi feito um computador com o 85, né? Com o 8051? Não, o 8085 foi feito, não foi? Não, o 8085 que mais tem. O 8085, acho que metade dos computadores com CPM usaram 8085. O nosso Schumacher mas 8051 não. Eu não conheço nenhum computador com 8051. 8051 só conheço um que usa ele secundário como CPU. O controlador de teclado dos primeiros PCs era um 8051. O teclado dos primeiros PCs tinha um 8051 dentro dele, né? Para fazer aquela conversão entre os contatos e mandar os scan codes pro PC. O X61000 também. Agora perguntar uma coisa, Juan, que você falou, que eu tava me lembrando, o pessoal tinha falado aqui da coleção, o que você tem o que você destaca na tua coleção? Uma coisa para aproveitar. Nossa, tanta coisa. Olha, as coisas que eu gosto mesmo de usar e brincar.
Não é nenhum desses daqui. Esses aqui são interessantes, mas os meus xodós, alguns dos meus xodós são o TI 994A é meu xodó, o Atari 800 é meu xodó, os Cocos, claro, são meus xodós, os MSX, claro, são meus xodós. Todos os 50 cocos, né? Oi? Todos os 50 cocos. Não chega tanto assim. Já tive mais. Eles estão todos espalhados. Eu vou colocar, eu vou transformar minha casa numa casa retro, eu juro pra vocês. Isso vai acontecer. Eu vou fazer. Eu tenho que fazer. E chame a gente pra ver. Mas é lógico, esse não é outro mesmo. Vamos lá até com câmera. Vai ter vídeo quando acontecer. A gente compra aquelas estantes de ferro. Atari ST. O Atari ST, máquina muito legal. Eu gostei muito. O Atari ST é bom de você gravar disquetes. Os mixos da Commodore também, né? O 128, né? Basicamente funcionando no modo 64. Gosto muito dos jogos de Commodore 64, né? Do ambiente de uso do 64, nem tanto. O Ismael Lopes perguntou se você tem um Coco 3. Tem. Tá em algum lugar. Ele tá enterrado em algum lugar, mas eu tenho. Gente, entenda uma coisa, vocês tinham que ter visto os vídeos da mudança do Juan. Ele mandou pra gente. Assim, eu vou dizer uma coisa. Sabe aqueles caminhãozinhos, veículo urbano de carga, VUC? Então, o Juan arrumou um VUC pra fazer a mudança. Ponto. Ele foi fazer a mudança com o VUC. Não, eu precisava alugar um caminhão. Ô Juan, hoje em dia, você queimou algumas gorduras na coleção. Hoje em dia você tá com quantos micros? Ele conta. Eu não sei. Eu ainda preciso. Olha, isso é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu vendi muitos micros. Sim. E eu não sei mais quantos micros tenho. Eu admito, eu não sei quantos micros tenho. Eu falei que quando eu falo que eu pirei aquela pirada de uma vez só em 2012, foi uma só. A pirada continuou por mais 3 anos. Eu parei de comprar coisas em abril de 2015, quando eu perdi o emprego, e desde então eu não estou comprando mais computadores ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho espaço, ou pelos dois. Você me disse, quando você saiu aqui do Rio, nas últimas vezes que você estava aqui no Rio, e falou que estava entre 50 e 70. Sim, tá nessa ordem de grandeza. Acho que 50 é um bom chute para quantos eu tenho agora. Queimou as gorduras e ficou com 50. Isso aí. Mas eu ainda vou fazer uma contagem exata, fazer um inventário dessa porra toda. Ainda tem coisa lá com o Fredon? Não. Eu atingi um marco agora nesse final de semana. Tudo que é meu está comigo agora. Aê, muito bom, muito bom. Alexandre Morgado, sim, o Ron, depois da cirurgia nos olhos ficou bom? Sim, fiquei. Uma vez saí da casa do Dudu, estava no ponto de ônibus do Maia e vi o Juan caminhando na direção, eu cumprimentei e o cara passou direto. Mas Alexandre, nesse caso o problema não é nos olhos, é no cérebro, é que eu ando imerso no meu problema. Cara, eu faço isso direto, desde sempre. Eu tô andando assim, tô indo de um lugar pro outro, cuidando da minha vida, totalmente normal. Daqui a umas horas depois, cara, eu passei por você no lugar tal e você nem me... Direto, eu faço Tamo junto. Isso então não é problema visual não, Alexandre, é problema mental mesmo, tá? Tamo junto. Muito legal, gente, muito legal esse papo da gente. Eu acho que a gente pode aproveitar, vamos falar com o pessoal das coisas que a gente tá pensando agora para comemorar os 10 anos, as coisas. Acho que agora a gente fechou. Vamos lá. Primeira coisa, oficialmente com essa live a gente abre o Retrocomputaria mais 10. Sim. Né? Ou Retrocomputaria. Como é que faz em. Retrocomputaria NG? Não. Em binário 0. Não, em binário é muito número. É 10-10. 10 em binário é 10-10. 10-10. Meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo fazer conta em binário de cabeça. Tá uma bosta. Esse é um número maneiro, hein? 10-10. Aliás, 0-0, né? Em binário seria um 0-0. Enfim, Retrocomputaria um 0-0, né? Que é oficialmente o nosso. Né, todas as nossas ações nós vamos fazer aí, né, pelos 10 anos do Retrocomputaria. Tem algumas coisas que a gente está pensando, algumas envolvem inclusive episódios que não vão ser publicados, mas que vão sair em outra mídia. A gente pretende ter um material, uma das intenções é essa. Uma outra que dá para falar tranquila sobre os vídeos da Retro Rio. Os vídeos já estão sendo editados. O Juan já entrou em contato, já assumiu essa parte para fazer as splash pages dos vídeos, já mandou lá. Essa Retro Rio deu para lá e ver, né? Então, assim, já estão sendo editados. A palestra do Oscar Júlio Burdi de Jaú, a gente não esqueceu.
Eu tenho que só conferir uma questão do conteúdo para ver se está todo o conteúdo certo comigo, senão a pessoa que filmou originalmente tem. A gente vai acertar uma forma de eu pegar isso aí, porque também a gente vai publicar no nosso canal no YouTube, tá? Então em breve a gente vai anunciar e vamos estar subindo para o YouTube tanto o vídeo da entrevista do Mário Trota quanto a palestra do Giovanni, né? Vão colocar no nosso canal no YouTube. Então vejo, aliás, agradecer a todos que estão aí no nosso chat, já estão 22 pessoas presentes ainda, chegamos a um pico de 27 pessoas, muito obrigado, e muito obrigado para você que é nosso ouvinte, assiste os episódios do Retrocomputaria no YouTube, que a gente está beirando, a última vez que eu olhei, a gente passou dos 400 pessoas que estão seguindo a gente, no Instagram a gente está chegando perto de 300 pessoas a seguir a gente. Eu acho que eu vi 500 hoje. No Twitter eu sei que a gente está perto dos 500. A gente está perto dos 500. Então, assim, muito obrigado por você estar ouvindo, assumindo esse conteúdo, absorvendo esse conteúdo que a gente tem fornecido. Porra, show de bola, muito obrigado por estarem vendo. A gente vai botar. A gente tem outras ideias, outras iniciativas aí. Algumas coisas já estão. Acompanhem no retrocomputaria.com.br que a gente vai. Tem coisas que a gente está fechando que a gente vai colocar, então aguardem. Ó, nosso ouvinte, o Espelho Audiovisual, falou que no YouTube nós estamos com 429 assinantes. Muito obrigado, você, nossos assinantes no YouTube. A gente pretende, a médio longo prazo, começar a publicar também vídeos, não só os vídeos que a gente já tem feito não só os vídeos aqui que a gente já estão como esse que vocês vão ver, mas outros materiais, tá? A gente tem agora um contato para quem. Tem até uma pessoa que passou aqui, viu o Augusto. Eu estou fazendo vídeo agora para o canal Curso em Vídeo do Gustavo Guanabara. Inclusive o Gustavo teve lá na Retro Rio, né? Botou coisa no Instagram do Curso em Vídeo, comentou, falou. E eu estou fazendo vídeo para ele, com ele do Curso em Vídeo e do Estudonauta, né? E aí eu tenho divulgado, sempre que possível, a gente está divulgando Retrocomputaria, convidando as pessoas para virem, para assistirem, para verem, né? Então, se você está chegando até aqui pelo canal do Curso em Vídeo, muito obrigado. Algumas pessoas foram na Retro Rio por conta do canal, curtiram, viram, foram lá, adoraram, curtiram pra caramba, vão voltar pra MSX Rio. Então, assim, você tá vindo, muito obrigado. A gente está começando as comemorações dos 10 anos com essa live. Tem outras coisas que a gente está planejando. Tem uma coisa que até que o pessoal, a gente fala daquela. A gente não está com tudo pronto, mas a gente deve colocar funcionamento em agosto. Já fala ou mantém o suspense? Não fala ainda. Não fala. Eu não sei o que Não fala. Deixa o suspense. A gente vai colocar no ar em agosto. Provavelmente data próxima de quando esse episódio virar podcast mesmo. Inclusive, ainda bem que a gente, né, Ricardo, não só vai precisar literalmente cortar meia dúzia de silêncio. Não. E dividir ao meio. Assim, esse episódio vai ser uma trilhazinha sonora embaixo, vai ser rápido de fazer. Enfim, fiquem de olho no retrocomputaria.com.br. A gente vai ter coisa lá, coisa que a gente tá pensando, coisa que a gente vai fazer, enfim. Fiquem de olho lá. Acompanha a gente. Teve um ouvinte que falou um comentário lá em cima, falou assim: vocês podiam fazer vídeos comparando versões de jogos de micros clássicos. O Ismael que falou, né? Aí assim, eu falei pra ele, a gente pensa em fazer vídeos, uma coisa que até o João andou falando uma vez sobre algumas coisas relacionadas a vídeo, mas é uma coisa que não é trivial, tá? Assim, dá trabalho, o vídeo dá um trabalho danado pra editar, é complicado. Mas é uma ideia que seria uma coisa interessante a gente pensar pra frente. É uma coisa que a gente tem vontade de fazer, que é vídeo, a gente tem vontade de fazer mais conteúdo em vídeo, mas é um negócio que, assim, o áudio já dá um trabalho pra gente. O escrito e o áudio. O vídeo, ele vai pegar esse trabalho que a gente tem hoje e multiplicar por 3. Por exemplo, esse vídeo da Retro Rio, a gente terceirizou, a gente pediu ajuda pros universitários, a gente não tem bala na agulha pra fazer isso, a gente edita áudio na boa. A gente terceirizou e vamos pagar pela pessoa por isso, entendeu? A pessoa vai ser paga, remunerada por esse trabalho, entendeu? É o venezuelano da Williams, né? O venezuelano da Williams. Eu falando especificamente, eu também quero fazer isso. Eu comentei já atrás com o Ricardo, não sei se eu comentei com o resto do pessoal. Eu também quero fazer isso. Os recursos a gente tá vendo como é que fica, e eu queria inclusive fazer uma proposta além do normal, que muita gente
pega a plataforma do... Não só consoles, micros também, e geralmente foca no arcade. Isso eu quero fazer também, mas eu quero fazer plataformas não arcades também de jogos, e tiveram só... Eu vou pegar, geralmente, multiplataforma ou seja plataforma mãe, um lançamento X, e depois sai anos depois. Eu dou um exemplo assim, máximo do Príncipe da Pérsia, que o Príncipe da Pérsia tem um ano de lançamento do Apple II para as outras. E muita gente até não sabe que a plataforma original do Príncipe da Pérsia é o Apple II. A maioria conheceu no PC, né? PC1. Muita gente no PC, alguns na Amiga, outros em console, mas praticamente eu acho que ninguém, muito pouca gente sabe que a plataforma original dele é, ao conta do Karateka, que todo mundo sabe, a peça foi uma dúvida, mas o primeiro foi lá. Porque o Karateka acabou se tornando um jogo tão ligado ao Apple II. Né? O Prince of Persia não, é um jogo que conseguiu fazer um enorme sucesso fora. Que ele foi no apagar das luzes do Apple II, acho que foi um dos últimos títulos. É verdade. Foi o jogo que pegou o Apple II e fez isso aqui, ó. Verdade. Enfim, já são o quê? Cara, a gente tá 3 horas tanto falando aqui e tem a galera acompanhando a gente ainda, que é mais assustador. 3 horas e 44 minutos. A gente começou pontualmente às 18 horas, são 21h44. Temos 3 horas e 44 minutos de episódio, minha gente. É coisa pra caramba. Então, a gente tá vamos começar a fazer a rotina de shutdown, né? A gente vai, assim, a gente tem a intenção, o pessoal falou, uma pessoa falou comigo assim, vocês podiam fazer mais lives no YouTube, fazer gravações em live. Até assim, mas o problema também é recursos. Não, a gente pode até fazer, a gente tá pensando assim, a gente grava em horários um tanto quanto bissextos, tá? Muitas vezes durante a semana, à noite, no horário que dá pra encaixar. Madrugada e coisas assim. E emburaca por dentro da madrugada. Às vezes o petão chega assim, dá pra você, dá pra você, dá pra você. Dá pra todo mundo, então vambora. Beleza. Então, assim, às vezes acontece de acontecer assim, então, mas a gente pretende, dentro das intenções que a gente tem colocado para colocar isso, a gente está com algumas ideias aí, sim. Eu queria, acho que em nome da equipe posso falar, muito obrigado vocês que nos ouvem, acompanham, alguns nos acompanham desde o início, outros estão começando a acompanhar agora, obrigadão pela força, a gente adora falar desse negócio, é um vício desgraçado, né, a vida bandida. A gente já fechou pauta, já fez uma reunião de pauta, se vocês derem, já tem as pautas definidas até o final de 2020, tá? Então, assim, se tudo correr bem, vocês não vão se livrar tão fácil da gente. E, aliás, uma coisa que eu me lembrei, no episódio 0, a gente falou uma coisa assim, lá no início a gente conversou, era com aquele áudio horroroso, né, vocês podem pegar lá o 0 pra ouvir. 20 de janeiro de 2020 vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. Era eu, César e João, e a gente falou assim, não, a gente não vai fazer episódio toda semana, tá explodindo, todo podcast fazendo coisa toda semana, não sei o quê. Aí a gente falou assim, não, a gente vai fazer episódio a cada 2 semanas, porque a gente não consegue, a gente tem que ser realista, a gente quer manter a periodicidade, fazer assim. Aí teve uma garotada que entrou nos comentários, eu lembro, que falou assim, você não tem compromisso com o seu ouvinte, você não tem isso, porque o podcast tal, eu posso falar agora, porque eu trabalho com ele, o Guanacast do Gustavo Guanabara sai toda semana, vocês têm que ter aí. 1 ano depois o Gustavo abandonou o podcast, cortou, tá fazendo uma carreira muito bem sucedida no YouTube, né, inclusive agradecer ao Gustavo que ele abriu as portas pra gente, se a gente precisar usar o estúdio, né, de gravação dele, tá liberado. E ajudou a gente a divulgar a Retro Rio também. Divulgar a Retro Rio também, né, e ele falou, a pessoa falou, não, mas ele faz. Aí tá, 1 ano e pouco depois ele parou com o podcast, não tem mais feito, fez a carreira no YouTube, tá seguindo por uma outra linha, tudo bem, e nós estamos aí. Toda quarta-feira, 10 horas da noite, tá saindo alguma coisa. Ou um Retro Hits, ou um episódio, ou Repórter Retro, ou em janeiro o Besterol, né? Alguma coisa a gente tá saindo, tá permitindo, botando para vocês ouvirem, vocês consumirem. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a vocês. Tá, agradecemos os comentários, elogios, críticas construtivas e puxão de orelha. É isso. Aí que venha o ano 11, o ano 12, o ano 13 e vamos ver até onde isso vai parar. Mas até aqui tem sido um prazer e uma diversão tremenda. Um prazer desgraçado e uma satisfação maldita estar com vocês, com esses 4 bandidos que cometem o Retrocomputaria comigo, membros da quadrilha. Então, está sendo um prazer que vocês estarem ouvindo. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Continuar ouvindo e acompanhando a gente. Bom, rumo aí os próximos 10 anos, eu particularmente espero em 2030
está comemorando 20 anos do Retrocomputaria, porque a gente tem muita história que a gente não contou ainda, que a gente quer contar. Tem muita coisa que a gente gostaria de muita gente que a gente quer entrevistar, muita história que a gente quer contar, muitas coisas que a gente quer trazer. A gente não acabou, tá longe ainda, né? A gente tá. E é isso. Eu acho que a gente tem muita história pra contar ainda. Eu acho que a gente pode contar mais 10 anos de histórias. Porque, afinal de contas, Retrocomputaria é isso, a gente contando histórias. Que são histórias que muitas vezes são as nossas histórias que estão juntos com a história que a gente conta, que são muitas vezes histórias que a gente estuda para contar, e aí particularmente é um puta de um trabalho que o Giovanni faz de montar a pauta, e muitas vezes é a história do dia a dia, né? Por isso que a gente volta de vez em quando a determinados temas, porque a gente precisa rever o que a gente contou, o que a gente falou e contar. Então é isso. Eu quero mais 10 anos de Retrocomputaria, eu quero que a gente conte essas histórias, e eu gostaria muito que vocês também participassem dessa contação de histórias com a gente. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio. Gente, participar desse negócio é uma alegria, faz bem para a alma. Conheci pessoas fantásticas aqui e é uma felicidade que não tem tamanho eu estar participando disso aqui, fazendo isso aqui, contribuindo, juntando as pessoas para ter ideia, para fazerem coisas interessantes que diverte as pessoas, que junta as pessoas e, puta merda, esse negócio é foda. Eu amo isso. Eu amo essa porra toda. E obrigado a vocês, ouvintes, e agora vintes, né? E a gente se vê nas ideias malucas que a gente vai ter por aí. Tchau. Vai lá, João. Bom, gente, vamos despedindo. A gente, nesses 10 anos, fez bastante coisa, bastante história nós contamos palpites, causas engraçadas, entrevistamos pessoas. Mas a melhor coisa de tudo é o seguinte: é descobrir que a gente só conseguimos escavar a ponta do iceberg, que tem muito mais coisa que a gente imaginava, tem muito mais coisa por debaixo dessa cobertura. A gente só tá indo aí na cobertura. Estamos nos aprofundando, vamos nos aprofundar cada vez mais. É isso. Se vocês vierem com a gente vai cada vez mais mergulhar nesse mundo que é o da retrocomputação. Então fiquem aí que a gente vai continuar aqui firme e forte. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelos 10 anos aí de quem tá acompanhando há 10 anos, quem tá acompanhando há 9, há 8, há 7, há 6, quem chegou agora. Muito obrigado a todo mundo. E é isso aí. Fui. Abração. Giovanni, só falta você. Tudo não, falta o Ricardo ainda, né? Não, o Ricardo já terminou. Ah, que bom. Então, assim, gente, obrigado pelos 99, quase 100 episódios ouvidos por vocês. Desculpa pelas piadas sem graça, mas é involuntário da nossa parte, na maioria dos casos. Não, desculpa não. Piada sem graça é vida. Também. Até a gente perceber engraçado, a gente tava na TV quase. Que elas são involuntárias, né? A gente não planeja fazer as piadas, elas simplesmente acontecem. Se a gente fizesse piada engraçada, a gente não estava no Retrocomputaria, estava na TV quase. Na Rússia Soviética, piada faz você. Também. Né? Então, assim, sem esticar muito, porque já estamos esticando demais, né? Obrigado por tudo. A gente se vê no episódio 101. Enquanto isso, eu vou tentar procurar as pilhas que faltam aqui para botar o gerador automático de pauta rodando os 88. Vê se dessa vez funciona direito. Falta uma pilha. Sim. E hoje a gente literalmente mostrou o gerador de pauta. Pois é. Cara, a gente tem que fazer a gente tem que mostrar o programa funcionando, o gerador de pauta. Também acho. Só falta achar a pilha. Essa parte mais complicada, achar a pilha. Acho que caiu em algum lugar aqui. Então, gente, a gente vai seguindo. Daqui a pouco vai ter Repórter Retro. Não será o 50. Agora? Será o. Será o 50, sim. Vai sair agora. Estamos falando no presente. O 50 vai. O 50 sai nessa próxima quarta-feira. Dia 31. Sim. Para quem está em Bíblia, para os que estão ouvindo a versão gravada, né? Bem, nós vamos lançar o 51, né? Será o primeiro Repórter Retro, boa ideia. Repórter Retro cachaceiro. Pois é. E acho que por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso. Vocês continuem acompanhando lá no blog, porque a gente vai colocar as novidades no Retrocomputaria. E temos algumas já pensadas, algumas já estão em andamento
para os 10 anos. Já temos algumas encaminhadas com os 10 anos, né? E, inclusive, como falou o César, algumas aí. Então, até completarmos, até 20 de janeiro de 2020, teremos novidades aí aparecendo. Algumas já vão aparecer agora. Os vídeos que já temos prontos, que estão sendo editados, deverão ser em breve. A gente vai colocar. Esse segundo semestre todo vai ser. Nossa energia vai ser para os 10 anos. Sim. Então. Mas Lúcia diz tchau. Tchau, Estrela. Tchau, Morningstar. Tchau. Então é isso, né? Então é isso. Se por um acaso você apareceu neste vídeo de inocente, bem, se tem algum lugar aqui, tem um botãozinho, cadê meu Deus? Um botãozinho aqui de like pra você marcar e esse tipo de coisa. Tem aqui embaixo, mas deve ter um botãozinho de se inscrever e aqui tem um botãozinho do like. Se você curtiu essa live, você, né, aperta o botãozinho do like, e se você gostou, né, você se inscreve aqui, porque além de postar os episódios, a gente agora, quando a gente, né, tiver terminado esse trabalho de vídeo, a gente vai colocar os vídeos aqui também. Sim. Então fica desse lado aqui, né? Falar que todo youtuber fala. Inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho para receber a mensagem. Quando fala, tá? É isso aí. Todo mundo fala. Fala. E ajuda a espalhar a palavra. Ajuda porque o YouTube não se ajuda sozinho, então a gente tem que dar um empurrão. Né? Exatamente, gente. Sininho. Esqueci do sininho também, sininho é importante. E a gente tem que dar um empurrão no YouTube para ele ir ladeira abaixo. Exatamente. Então, gente, por enquanto é isso. E vamos comer alguma coisa. Vamos. Gente, tchau. Grande abraço. Tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo. Até mais, gente. Agora eu vou quicar todo mundo em 3, 2, 1. Ah, não, é aqui embaixo. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC.